Muita gente lá atrás também, olha lá, tem uns 4. Reginaldo, você não precisa não, tá? Você não vai ganhar não, nem a Carlota. Amém, irmãos? Bom dia. Amém. Domingo passado nós começamos uma introdução à Epístola aos Hebreus. Então nós vamos abrir hoje as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 4. Capítulo 1, versículos de 1 a 4. Irmãos, como nós temos também pessoas que estão não só aqui na igreja, mas também participando, desses estudos, e nós sabemos que temos irmãos que já têm uma experiência muito grande nessa área de estudo bíblico, mas tem muitos que ainda estão começando. Então nós achamos interessante nesses estudos enfocar um pouquinho mais sobre as bases bíblicas, porque Hebreus é um comentário do Velho Testamento muito bom e faz um link muito bom entre o Novo e o Velho Testamento. Como nós dissemos no domingo passado, um bom comentário do livro de Levítico. Então tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de entender aqueles sacrifícios, aqueles rituais, Então Hebreus é um livro muito interessante para essa carta, é muito interessante para a gente aprender um pouco mais acerca do Velho Testamento, especialmente aqueles que estão começando o estudo da Palavra de Deus. Nós vamos ler hoje a revelação de Deus, que é o capítulo 1, ele tem 2 partes, mas a primeira parte fala sobre a revelação de Deus, são os 4 primeiros versículos, que nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Vamos ler juntos esses 4 versículos, irmãos? Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio que o Senhor está nos dando de estudarmos, abrirmos a Tua Palavra, estudarmos a mesma nessa manhã aqui com os irmãos, compartilhando aquilo que o Senhor tem já falado aos nossos corações. Pai, que possamos ser fiéis na entrega desta mensagem, desse estudo, nessa escola dominical. Nós te pedimos isso no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Então, como nós tínhamos dito no domingo passado, essa carta foi escrita para judeus, principalmente judeus cristãos, que era esse período um pouco antes da queda de Jerusalém, talvez o ano 63, 65. Lembrando que Jerusalém houve a destruição com o general Tito, no ano 70. Mas então esses judeus cristãos, passando por um grande sofrimento, uma grande tribulação. E a razão do sofrimento era provavelmente a perseguição que caracterizava o cristianismo nos seus primórdios. Basta a gente ler o livro de Atos dos Apóstolos e veremos que a perseguição era quase o que se esperava de qualquer pessoa que se tornasse cristão. Eles haviam crido em Cristo através da pregação dos apóstolos. Isso já fazia alguns anos,
mas agora estavam sendo perseguidos não só pelo Império Romano, mas também pelos seus próprios patrícios, que eram judeus que permaneceram incrédulos. Pelo que lemos na carta, alguns já tinham morrido por causa da fé, e outros estavam presos, e alguns líderes também já tinham morrido em sofrimento e por amor a Cristo. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele resolve escrever esta palavra de exortação mesmo, porque se você olhar lá no capítulo 13, né, ele fala que é uma palavra de exortação, né? Versículo 22 do capítulo 13: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Então, ele estava escrevendo essa palavra com que objetivo? Para encorajar mesmo esses irmãos, animá-los, né, a perseverar, mesmo no meio de tanto sofrimento. E o alvo maior dele, do autor, é evitar que eles abandonem a Cristo e regressem ao judaísmo. Esse era um dos objetivos mesmo. Então, a estratégia dele nesta carta é adverti-los contra a apostasia, o voltar atrás, o abandonar a fé, que isso resultaria em perdição. E a estratégia dessa carta, portanto, é mostrar, com base no Antigo Testamento, que Jesus Cristo é superior à antiga religião deles. E o que esse autor deseja é que esses judeus cristãos fiquem firmes mesmo, naqueles tempos difíceis, que eles não voltem atrás. E ele começa a advertir então essas pessoas que professam a Cristo e que estão lá nas igrejas: se vocês voltarem atrás, vocês vão estar perdidos, Então, o autor fala da revelação de Deus em Cristo, que ela é maior que a revelação que Deus fez de si mesmo no Antigo Testamento, através dos profetas. E aqui ele fala do Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, né? Sendo, portanto, uma revelação muito maior que aquela dos profetas, porque ele era o Filho. Então, a revelação também final, uma revelação definitiva de Deus. Lendo esses versículos de 1 a 4, a gente se pergunta: em que sentido essa revelação de Deus em Cristo Jesus é superior àquela do Antigo Testamento? Como é que essa carta maravilhosa se inicia? Então ele vai direto ao assunto, ele começa nos assegurando 4 coisas, pelo menos 4, que e com isso está preparando a nossa mente para aquilo que vai seguir. Então vamos ver, eu tentei colocar em 4 pontos aqui, usando esses 4 versículos. O primeiro ponto é o fato de uma revelação divina quando Deus falou. Deus existe e Deus falou. Porque ele começa: havendo Deus outrora falado. Depois no versículo 2, nesses últimos dias nos falou. Então, esse ponto interessante, quando fala, logo começa, ele não discute a existência de Deus. Ele não entra nesse aspecto de ficar discutindo a existência de Deus. Ele não vê necessidade nenhuma de demonstrar que Deus existe, que Deus falou. Não comprova, que ele afirma: Deus falou. Deus falou. Então, a fé somente na existência de Deus, bem como na comunicação de Deus, são tomadas como certas por esse autor aqui. Ele não vai discutir, né? É um dos princípios que eu creio que se baseia a totalidade do argumento dessa carta. Aliás, nossa própria consciência sabe que há um Deus, não é? Nenhuma contestação, a gente sabe disso, é verdade. Não precisamos adivinhar como Deus é. Por quê? Porque Ele falou. Ele falou. A verdade é que nenhum homem, nenhuma mulher descobre Deus, mas a verdade é que Ele se revelou. Ele se deu a conhecer.
Eu acho isso muito importante. Sendo assim, a nossa maior obrigação, eu acho que é óbvia. Qual que é? Não é indagar, não é ficar especulando, a gente não precisa de ficar filosofando ou adivinhando, vamos dizer assim, né? Mas a grande verdade é ouvir o que Deus revela acerca de si mesmo e obedecer. Então a pergunta que nós, mortais, vamos dizer assim, né, devemos fazer, como é que essas coisas são possíveis? Mas perguntar, o que exatamente Deus disse? Portanto, a carta aos Hebreus, com essa beleza singular dela, de uma forma muito decisiva e final, ela declara a existência de Deus. Por mais que os ateus neguem a sua existência, né, Deus existe. Deus não apenas existe, mas também Ele se revelou. Então, esse ponto eu acho que é importante, o conhecimento de Deus. Eu queria enfatizar isso, não se dá por uma revelação, investigação, pesquisa humana, mas por uma autorrevelação divina. Autorrevelação divina, não é? Só conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. Amém, irmãos? Deus fala e a sua voz é poderosa. Então, em primeiro lugar, como que Deus se revelou? Ele se revelou na criação, não é? O salmista Davi, ele foi muito enfático, ele diz o seguinte no Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Né? O universo então vastíssimo, universo insondável, com mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, né? É palco onde Deus reflete a glória da sua majestade. Nós vemos as digitais do Criador, né, nos incontáveis mundos estelares, bem como na singularidade de uma gota de orvalho. Tanto o macrocosmo como o microcosmo, irmãos, falam da grandeza de Deus. Cada entardecer, cada amanhecer, pintam diante de nós uma paisagem nova, refletindo quão grande, quão sábio é o nosso Deus. Em segundo lugar, Deus coloca também dentro do homem um sensorzinho. Nós temos um sensor, todo mundo fala dos carros, tem sensores, né? Hoje a gente fala muito em sensores, antigamente, né? O Zé Célio entende isso porque ele mexe com aviação há muito tempo, ele sabe dos sensores, né? Mas Deus colocou um sensor na gente, que chama consciência. E é uma espécie de alarme, né, que toca sempre que a gente transgride um preceito moral. Dá um sinalzinho lá. Essa consciência nos acusa, essa consciência nos defende, não é? Porém, por causa do pecado, a consciência do homem se torna às vezes fraca, se torna, a Bíblia fala, cauterizada, né? Portanto, é insuficiente muitas vezes para revelar a Deus, para revelar claramente a pessoa de Deus. Em terceiro lugar também, Deus nos revela progressivamente nas escrituras proféticas, não é? Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas. E também Deus se revelou completamente no seu Filho, né? O Filho é a última, é a completa revelação, é a final revelação de Deus. Então, o fato de uma revelação divina, o primeiro ponto, que Deus existe e Deus falou. Mas também o segundo ponto é que a realidade do Antigo Testamento nós temos que entender como uma revelação divina. O Antigo Testamento temos que entender como uma revelação divina, né? Havendo Deus falado outrora, né? Contudo, nós temos que observar que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, Deus não falou de uma vez só, né? Ele não disse tudo que ele tinha de dizer de uma tacada só, né? Não sei se essa expressão a gente usa aqui, mas em Minas a gente fala uma tacada só. Não, ele falou muitas vezes e de muitas maneiras, né?
Então, o Antigo Testamento, nós temos que entender que é uma revelação progressiva. É uma revelação, Deus falou algumas coisas, depois ele se calou, depois ele falou outras coisas, se calou, mais tarde disse mais alguma coisa, e foi assim ao longo dos séculos, mais um pouquinho, revelou mais, mas Deus nem sempre se revelou do mesmo modo, né? A uma revelação seguiu outra, mas todas elas não foram completas, foram incompletas, não foram final. Por exemplo, Abraão ouviu Deus lá, né? Deus falou com ele, sai da tua terra, da tua parentela, né? Deus, foi um privilégio, né? Mais tarde, Deus falou com Moisés, lá na sarça ardente, Monte Sinai. Assim foi indo, falou com Davi, falou com outros profetas, cada um deles sabia que aquela não era a palavra final de Deus, porque o Messias prometido ainda não havia chegado, mas não sabiam quando Deus ia falar de novo, nem exatamente quando seria a sua revelação final. Ninguém, irmãos, deve desprezar ou desvalorizar o Antigo Testamento. Tem gente que fala assim, não, eu vou usar mais o Novo Testamento, que lá é a ideia de lei, aqui é a ideia da graça. Não, mas também a gente não pode supervalorizar o Antigo Testamento. É uma autêntica revelação divina, mas veio de uma forma esporádica, uma forma fragmentada, uma forma progressiva, porém incompleta. Então, ao iniciar a carta aos Hebreus, é importante o autor mencionar isso, né? Os leitores estavam pensando em desistir do cristianismo para ir voltar para o judaísmo. Eles precisam saber, desde o começo, que se fizerem isto, eles estavam voltando para uma revelação que é incompleta. É verdade que Deus falou no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento, irmãos, não contém tudo que ele tinha para dizer. É apenas uma parte do quadro. É apenas uma parte do quadro. Então, em terceiro ponto, a superioridade de Cristo como revelação divina, né? E nesses últimos dias nos falou pelo Filho, né? Olha, então ele falou novamente. Então o autor aqui, é claro, escrevendo em grego, né? E suas palavras podem ser traduzidas assim, no final desses dias, nos últimos dias. Em outras palavras, Deus falou, mas desta vez é a última revelação que nós temos. Então, esta revelação foi dada, o que significa isso? Não há mais nada a dizer à raça humana, é a última revelação. Ela não está fragmentada, ela é completa, não é temporária, ela é permanente, não é preparando, mas é final, é a revelação final de Deus. Então, a revelação em Jesus Cristo é de caráter superior, por quê? Porque ela é completa, ela é completa. Observe que existe uma continuidade, mas existe também um contraste entre o Antigo e o Novo Testamento, porque Jesus não é só um instrumento de Deus, queridos, ele é o próprio Deus. A palavra final que Deus falou ao mundo vem por intermédio do seu Filho. Então a palavra filho aqui é central em toda a carta aos Hebreus, é a palavra filho, é central. Ocorre talvez umas 7 vezes que eu já li aqui, sendo em lugares cruciais nessa argumentação do autor da carta, Filho de Deus. E quais são as provas? Um quarto aspecto que eu gostaria de ressaltar mais aqui nessa manhã, quais são as provas da superioridade de Cristo? Então, veja, o autor ele poderia ter dito diretamente que Deus falou por meio do seu Filho, é o que nós tínhamos que esperar, mas ele irrompe agora numa descrição que eu acho espetacular das glórias do Filho. Ele faz isso para nos mostrar que a revelação de Deus através do Filho é realmente superior a tudo quanto foi conhecido e experimentado anteriormente. Ele nos diz 7 coisas nesse texto de 4 versículos sobre o Senhor, sobre Jesus. E 7 é um número importante na Bíblia, né? Porque nós sabemos que 7 na Bíblia é o número da perfeição, né?
É o número da perfeição, 7. Então, em primeiro lugar, vamos ver então isso aí. O autor nos diz 7 coisas sobre o Filho, como mais um modo da gente destacar em nossa mente o fato que Cristo é perfeito, tanto nele como na revelação da divindade. Primeiro, nós o vemos como o herdeiro. Veja o verso 2, né? Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Eu fico imaginando uma pessoa que tem muitas posses, tem muita bens, e tem um só filho. Vamos imaginar assim, né? Não é o caso do Alex, ele tem mais de um filho, né? Eu também tenho mais de um, então não é o meu caso, né? Mas tem um só filho, né? Os sócios têm mais de um, né? Tem bastante. Mas quem tem um só filho, vamos imaginar. E o que acontece com essa pessoa com os seus bens, quando ela morre? Passa tudo para o filho. Assim como vão todos os privilégios dele, os títulos, passa tudo, está agora nas mãos do filho. E todos agora se voltam os olhos para ele, para o filho. É claro, o Pai, Deus o Pai, ele não pode morrer. Mas esse autor aqui da carta está utilizando essa figura de herdeiro para nos ajudar a entender que tudo que pertence por direito a Deus, pertence a Cristo por ser o unigênito Filho, né? Em especial Cristo então é a coroa, Cristo é o clímax, vamos pensar assim. Cristo é a consumação da história, todo o futuro pertence a Ele. Então vem a hora quando todo olho estará fixo em Cristo e verá quem realmente Ele é. Irmãos, Cristo é herdeiro, mas o segundo aspecto, Cristo não é só o herdeiro, Ele é o Criador. Olha o que diz o versículo 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Cristo é o herdeiro, mas também o Criador. Cristo é o Criador. O universo não surgiu espontaneamente aí, nem foi produto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Não. A matéria não é eterna, nós sabemos disso, só Deus é eterno e o Pai da eternidade. O universo foi criado, isso a ciência prova, mas pela fé nós entendemos que o universo foi criado por Deus, por intermédio do seu Filho. Nós temos alguns versículos que falam sobre isso nessa própria carta, né? Mas nós não vamos ler todos eles agora, mas o capítulo 11 de Hebreus, versículo 3, né, diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha aí, irmãos. Então, desde os mundos estelares até o ser humano, a obra-prima da criação, tudo veio a existir por intermédio do seu Filho. Desde os anjos até o menor dos seres vivos que rasteja pela terra ou voa pelos ares, ou percorre as sendas dos mares, tudo saiu das mãos do Filho de Deus. Tudo foi feito por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Do nada Ele tudo criou com poder e sabedoria. Em terceiro lugar, irmãos, Cristo é o revelador. Veja o versículo 3, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha que coisa interessante, versículo 3. Agora nos é dito quem Cristo é eternamente, o que Ele tem em si, antes de existir qualquer outra coisa. Ele é o resplendor da glória de Deus, Ele é a expressão exata do seu ser.
é o esplendor, o brilho irradiado. Eu fico imaginando o brilho irradiado de Deus, né? É a representação exata do ser de Deus. Irmãos, é um quadro marcante, é como se fosse o surgimento repentino de uma aurora gloriosa no levantar do sol. Cedinho assim, você vê aquela aurora, né? Os raios penetram em todos os restinhos da escuridão, né? Até mesmo esse quadro explica de uma maneira muito pobre talvez, o sentido em que Cristo reflete a glória do Pai. Porque os raios de luz, por mais esplêndidos que sejam, são afinal de contas impessoais. E a Bíblia fala então que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós vemos Deus em sua face, a face de Cristo. Quem vê Jesus vê a Deus. Por quê? Porque tem a mesma essência, os mesmos atributos, realiza as mesmas obras. Assim como o sol, como um corpo celeste, irmãos, irradia a sua luz com todo o seu brilho e poder sobre a terra. Cristo irradia a luz de Deus, o revelador. Mas também Ele é o sustentador, o mantenedor. Olha o verso 3. Ele que é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o sustentador. Ele não é somente o herdeiro, ele não é somente o criador, ele não é somente o revelador, mas ele é o sustentador, o mantenedor. Ele, agora nos é dita, qual a relação de Cristo com o universo? O que impede o mundo de se desintegrar, de deixar de existir? Que poder que mantém coesos, irmãos, todos os átomos, todas as moléculas? Momento após momento, ano após ano, século após século, o universo continua existindo. Qual que é a explicação para isso? Essa existência contínua não é algo que acontece apenas, a palavra de Cristo é que trouxe a existência, mas uma palavra de Cristo pode acabar com tudo isso. Mas é a mesma palavra que mantém tudo coeso. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 17, nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Então Jesus não apenas criou todas as coisas, mas Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É Ele que mantém o universo em equilíbrio, é Ele que mantém as galáxias em movimento, é Ele quem dá coesão, quem dá ordem, quem dá sentido, irmãos, a esse vastíssimo, insondável universo. Ele quem espalha as estrelas no firmamento, é Ele que conhece cada uma das estrelas pelo seu nome. Nós vemos isso na palavra de Deus. Então o universo não se mantém fora da sua providência, ele nem sobrevive sem o governo dele. Então ele é o sustentador. Mas mais ainda, quinto aspecto, Jesus Cristo é o Redentor. Olha o versículo 3, ele que é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Olha aí, purificação dos pecados. Essa pessoa gloriosa, a quem o apóstolo descreve, então é o Redentor, os que creem nele. Jesus é o sumo sacerdote que fez a purificação dos pecados. Nessa manhã aqui tivemos a ceia do Senhor, e isso nos lembra exatamente isso. Ele é o sumo sacerdote, mesmo que sendo perfeito, ele oferece um sacrifício perfeito, o seu próprio sangue. Para o quê? Para nos purificar do nosso pecado. Sozinho ele foi crucificado, irmãos. Ele sangrou, ele morreu na cruz. E por esse ato ele fez a purificação dos meus pecados, dos seus pecados. E retirou o pecado de cada um dos cristãos de todos os tempos. Que coisa, irmãos, ele limpou a nossa ficha.
destruiu cada obstáculo que impedia que os fiéis de desfrutarem da comunhão com Deus, nos tornando agora puros perante os seus olhos. Ninguém poderia, irmãos, encontrar perdão e paz, ninguém poderia tornar-se justo diante de Deus e chegar a Ele, se Jesus não tivesse morrido por nós. A morte na cruz do Calvário, do Gólgota, é por toda a eternidade, o evento central da história universal. Que coisa, irmãos! Cristo então é o nosso Redentor, mas mais ainda, um sexto aspecto, Cristo é o dominador. Olha o que o verso 3 nos diz: assentou-se no final dele, à direita da majestade nas alturas. Então ele foi crucificado, mas onde que está Cristo agora? Ele não está morto, nós sabemos que ele está ressurreto, não apenas ressurreto, mas elevado, não apenas elevado, mas glorificado. Irmãos, o eterno Filho de Deus, que se tornou homem, hoje ele está sentado como Deus homem no lugar da sua glória anterior, à direita da majestade, nas alturas. Ele está sentado, pois ele completou a obra que ele veio realizar. Irmãos, nenhum sacerdote do Antigo Testamento se assentou enquanto cumpria o seu dever, não, pois o trabalho não tinha sido finalizado. Como Cristo é diferente, o seu sacrifício é único, é eficaz, acabou, consumado, consumado. E mais ainda, Cristo o mais elevado, Cristo o supremo. Olha o versículo 4, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu creio que nenhum anjo, por mais exaltado de todos, serafins, se atreveria a sentar à destra de Deus, muito menos a sua mão direita, né? Mas Cristo é o mais elevado, né? Muito menos Cristo de todos os anjos. Então, ao contrário dos anjos, ele não é um servo, ele é o Filho eterno. O lugar onde ele está assentado é o mais elevado de todo o universo. É por seu direito, é a sua herança. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, profeta, por meio de quem Deus fala, sacerdote, por quem os pecadores se aproximam de Deus, e o rei, ele reina como Deus. Então, o que o autor quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que quando vocês eram judeus, a revelação que vocês tinham era aquela do Antigo Testamento. Não é que ela esteja errada, mas ele não está falando de uma maneira pejorativa do Antigo Testamento, não. Ele está dizendo que ela era incompleta, que ela foi dada através de pessoas, dos servos de Deus, muitas vezes, de muitas formas, mas agora Deus falou pela última vez. Ele falou de uma forma decisiva, final. Ele falou por alguém que é a expressão exata do seu ser, o resplendor da sua glória, criou o universo, sustentou todas as coisas, é o herdeiro de tudo. Irmãos, então o cristianismo está ligado a essa revelação, que se baseia, claro, no Antigo Testamento, mas dizemos que o cristianismo seria um judaísmo consumado, um judaísmo aperfeiçoado, amadurecido, que chegou ao pleno florescimento. E a revelação do Antigo, ela é, portanto, parcial, estava em progresso, incompleta, suficiente para a salvação, mas agora Deus nos fala de uma maneira completa. Vocês saírem do cristianismo, voltarem para os rudimentos do judaísmo, e como tem até evangélicos hoje, que gostam disso, que gostam de pegar elementos do Antigo Testamento, a Arca de Noé, o Templo de Salomão, né? Não deve ter lido a carta aos Hebreus, ou então na Bíblia deles não tem essa carta, não é? Seria um retrocesso, irmãos. Seria você trocar essa revelação final, completa de Deus em Cristo Jesus, por uma que foi parcial, que foi incompleta. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, profeta, sacerdote e rei, e reina como Deus. Se você nunca se aproximou do Senhor Jesus,
foi desse Cristo que não se aproximou. Muitas vezes eu tenho percebido que muitos estão com o coração frio, né, em relação a Cristo. Essa frieza pode estar relacionada a quem? A este Jesus Cristo que nós estamos estudando aqui. Está pensando em abandonar Cristo? É esse Cristo que você está considerando em abandonar. Afastar de Cristo é afastar de algo imenso para algo muito menor, muito menor. É afastar do que um ser mais glorioso em direção a algo que é comum, é dar as costas ao esplendor da glória de Deus, para andar em trevas. Que lições nós podemos tirar para nós nessa manhã, irmãos? Eu gostaria de ressaltar algumas coisas. Eu creio que muitas implicações estão claras aqui para nós. Não são poucos os evangélicos que hoje em dia não ficam satisfeitos com essa simplicidade, a singularidade de Cristo, a simplicidade do Evangelho. Eles parecem que precisam de outra coisa, às vezes amuletos para a fé, para a vida cristã, e são atraídos muitas vezes por seitas evangélicas. Parece até contradição, se é seita não é evangélica, se é evangélica não é seita, né? Mas enfim, essas seitas que estão dentro de um campo evangélico, que se baseiam exatamente em objetos, em coisas, e até usam o Antigo Testamento como se fosse um amuleto para a fé. Coisa dessa natureza, seria uma contradição do que está sendo dito aqui, porque essas coisas, elas pertencem ao princípio da revelação. E não são poucos os evangélicos que vão atrás desse tipo de coisa, não satisfeitos com a singularidade, com a simplicidade do evangelho cristocêntrico. Jesus Cristo é a revelação final de Deus e, portanto, não podemos voltar atrás. Uma outra implicação que nós precisamos tirar também é um esclarecimento. É o fato de que o Senhor Jesus Cristo seja a revelação final de Deus. Não coloca Cristo contra a Escritura, não. Como alguns querem. Muitas vezes, alguns querem separar Cristo da Bíblia, dizendo, Cristo é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. Essa distinção é muito antiga, veio de um liberal do século XVIII chamado Semler, né, dizendo que a diferença entre a palavra de Deus e a Escritura. Um liberal que dizia o seguinte, que a revelação de Deus em Cristo Jesus, sim, ela é infalível. A revelação de Deus em Cristo Jesus, ele dizia, é infalível, mas a escrituração, na hora que os apóstolos, escreveram essa revelação, os apóstolos, eles eram falíveis. Então a Escritura é humana, a Escritura é falível, mas a revelação de Deus não é. Esse era o argumento, era a tese de Semler. E muita gente cai nessa. Mas a pergunta é, como é que nós vamos achar a palavra de Deus dentro da Escritura? Porque se eu conheço a palavra de Deus, é porque existe a Escritura Sagrada. Se a Escritura não dissesse que existia uma pessoa chamada Jesus Cristo, nem Semler, nem eu, nem ninguém iria saber. Nós não vimos, eu só sei porque a Bíblia, a palavra de Deus, diz para mim. É por isso, irmãos, que é importante dizer que ao se revelar em Cristo Jesus, Deus providenciou que essa revelação fosse escriturada. Se não, irmãos, ela já teria sido perdida. Seria apenas para aqueles cristãos lá do primeiro século. Mas Deus fez escrever essa revelação. E então essa escritura que nós temos hoje, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela é infalível, ela é inerrante. Ela é a palavra de Deus revelada em Cristo Jesus. Nós não podemos separar estas coisas, a não ser com o risco de cairmos num subjetivismo. Nós cremos que é a palavra de Deus porque foi nela que Deus fez registrar a revelação final em Cristo Jesus. E a outra implicação para nós aqui é com respeito a novas revelações também. Uma vez que Deus se revelou de uma maneira final e definitiva em Cristo Jesus, vindo a esse mundo, tomando a forma humana, falando conosco, fazendo milagres, prodígios, terminando a obra da redenção, nós não temos nenhum outro tipo de revelação superior, nenhum.
Nenhum outro tipo de revelação superior. Embora alguns achem, muitas vezes pensam que sonhos, visões, revelações é uma forma superior de Deus falar mais do que a Bíblia. Você quer ouvir Deus falar? Alguém já me falou isso, achei interessante. Quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Quer ouvir Deus falar em voz alta? Leia a Bíblia em voz alta. Não tem revelação superior, irmãos. Uma vez que você conhece a Cristo, conheceu a Escritura, você querer viver à base de revelações, à base de visões, à base de profecias, é você querer voltar um tempo atrás, o sinal de fumaça, e hoje a gente já tem o celular, né? Não faz sentido, não faz sentido. Deus já nos falou, já se revelou, já nos diz quem Ele é, o que Ele deseja de nós, o que Ele se propõe. Ele nos guia pela sua palavra no dia a dia, através das circunstâncias, o que chamamos de providência de Deus, a sua mão invisível, governando os acontecimentos, Ele nos guia. É por isso que nós não cremos que, tendo se revelado em Cristo Jesus, Deus esteja trazendo novas revelações em relação à salvação. Eu não estou dizendo nessa manhã aqui, irmãos, que Deus não nos guia, que Deus não nos fala no coração. Não, não é isso. Não estou dizendo que nós não podemos ter comunhão com Ele. O que eu estou dizendo é que o que Ele tinha para nos dizer sobre salvação de si mesmo, né? Como deseja nos salvar, o que Ele pretende fazer, o que devemos fazer para agradá-lo, isso de uma forma final e definitiva, Ele nos disse pelo Filho. Isso está registrado. Amém, irmãos? Por isso, sola Escritura, só a Escritura. Essa é a nossa regra de fé e prática, que aqui na igreja nós acreditamos. Se nós queremos perseverar em Cristo Jesus, irmãos, nós temos que nos apegar à palavra, a esta revelação, porque por causa da falta de apego às Escrituras, muitas pessoas se deixam ser atraídas pelas seitas, pelos falsos ensinos, e acabam abandonando a fé em Cristo Jesus. Deus se revelou no Antigo Testamento de muitas maneiras, de muitas formas, através de profetas, teofanias, manifestações, teofanias assim, sarça ardente, né? A nuvem, lembra que Deus aparece como uma nuvem durante o dia no deserto, a coluna de fogo, né? Deus se manifestou também com sinais e prodígios, revelações diretas aos profetas, mas aí finalmente se revelou em Cristo Jesus, e Ele se tornou um de nós, nasceu de mulher, debaixo da lei, encarnou, viveu entre nós, assumiu a nossa humanidade, pessoalmente vem falar conosco. Então, irmãos, essa é a revelação maior e final em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe nessa manhã. Essa é a palavra, estou tentando resumir um pouco aquilo que nós demos, mas esses são os 4 primeiros versículos da carta aos Hebreus. Passar a palavra ao pastor Alex. Deus abençoe.